Você já entrou no novo, mas tem coisas, como eu falei em outros vídeos, que falta você deixar para trás. É o finalzinho, o resquício de Egito, que ainda tá nas suas sandálias. E esses tempos eu andei muito cansada, sobrecarregada, sentindo essa alegria do novo. Então eu fiquei nesse lugar de bipolar, de um lugar de sentindo onde eu já entrei, e também ao mesmo tempo sentindo um peso, minha alma sendo espremida, assim, sendo pressão, sentindo uma pressão. E um peso nas costas, eu não tava entendendo. Eu falei, por que eu tô sentindo esse peso? O que tá acontecendo? E Deus vem me dando clareza. Eu consegui parar anteontem e parei e falei, Senhor, eu preciso entender o que tá acontecendo. O meu emocional tá todo mexido, eu tô muito cansada, tô sobrecarregada. E Deus começou a conversar comigo sobre o padrão que eu ainda tava carregando de trás, que o restinho de padrão que ainda tava em mim. Desse lugar de salvadora, desse lugar de que dá vida pelo outro e se abandona. Então, como há um tempo atrás eu tenho um grupo onde eu cuido de pessoas, isso em todos os sentidos, eu ativei isso de novo, como é que fala o espinho da carne, né? Eu ativei isso de novo, de começar a cuidar tanto do outro, de um ponto de me abandonar. E quando a gente faz isso, a gente sai da presença de Cristo. Não quer dizer que Cristo não estava comigo, quer dizer que eu não estava me abastecendo da fonte de Cristo. Por quê? Porque eu estava fazendo coisa que Cristo não estava pedindo para eu fazer. Eu estava fazendo a mais. Eu saí da seara do que Cristo pediu para eu fazer. De novo, aquela seara, Deus não quer que eu seja salvadora de ninguém. Ele é o Salvador. E o que Ele me fez entender nessa cura? É sobre essa permissão de que eu vou caminhar e coisas e pessoas e situações vão ficar para trás. Não são porque elas são piores, são porque não é por nenhum motivo pessoal dela. É um motivo porque Deus quer me levar para um novo, onde coisas, pessoas e situações não vão estar juntas. E às vezes essa vontade de querer levar pessoas para viver o que eu tô vivendo, e você fala, não, vamos, é como se você ficasse carregando as pessoas nas costas, né? Eu vi, de forma profética, eu tava deitada e nesse lugar de me derramando aos pés do Senhor, muito cansado, sentindo um cansaço. Eu falei, Senhor, o que é isso? Que cansaço é esse? E aí Ele foi me trazendo esse entendimento de que eu tô carregando coisas que não é minha, de novo. E aí entra nesse lugar de Senhor, de novo eu fiz isso. E eu me vi entregando para Ele. Quando eu estendi a mão assim para frente, eu vi um monte de pequenas cruzes. Ou seja, tem coisas que as pessoas precisam passar. E eu querendo, fazer por elas pra, não, eu quero trazer elas comigo, eu quero que elas vivam isso comigo. E, tem processo que é delas, que elas vão no tempo dela, do jeito, conforme elas vão se abrir pro Espírito Santo, no tempo delas e do Espírito Santo. E eu querendo carregar, porque, eu quero trazer elas comigo. E, gente, foi libertador. Foi libertador, parece que eu tô sentindo, parece que é até estranho. Sabe quando você tira um monte de peso, suas costas ainda tá dolorida? Quando você tirou um monte de peso das costas. E eram pequenas cruzes, e eram várias pequenas cruzes que estavam na minha mão. Então, trazendo isso, por quê? Porque Deus tem falado muito aqui, eu tenho trazido a mensagem para vocês, que a gente já entrou no novo, e que tem coisas do Egito, pequenas coisas, são pós que ainda estão na nossa sandália, que não vai com a gente pro novo. E o que são esses renúncias que a gente tem que fazer? Essas renúncias podem ser padrão de pensamento. Quando você abrir mão desse padrão de pensamento, você também vai afastar pessoas, situações. Muitas vezes, tudo que vai mudar aqui fora é você abrir mão desse padrão de pensamento, que não deixa você passar para a terra de Canaã até hoje. E que agora é esse restinho que falta. Deus já te tratou. E por isso que muito nesse final você fala, nossa, mas isso de novo, eu achei que eu já tivesse curada. Vem esse lugar de até, nossa, eu não aguento mais passar por isso. E Deus tá mostrando, é o final, minha filha. Você está se acostumando com esse novo. E agora, nesse novo, você vai se relacionar com o mundo e vai chegar pessoas, você vai estar em lugares e situações que não vai ser mais como foi a vida inteira. Agora você vai agir a partir da sua cura e não da sua dor. Porque, hora ou outra, eu te falei, acabou aparecendo essa dor de novo, que eu achei que já tivesse curado. Ele falou assim, acabou, era o restinho que eu tava tirando, acabou. E por isso que às vezes dá essa canseira, não aguento nem ver isso mais, não aguento nem lidar com isso mais, já passou, então já acabou. Deus tá te falando aqui que acabou. Acabou de você terminar de tirar esse pozinho que tava faltando, de renunciar ao que tava aí ainda, de um padrão de Egito que não vai mais com você, não vai com você pra terra de Canaã.
vai ter que ficar lá atrás. E com isso, muitas relações, situações vão ficar lá atrás. E não tenha nada a ver com a qualidade das pessoas, com a qualidade dos lugares. Deus está te levando para um novo, para uma nova forma de pensar, para uma nova forma de agir, de sentir. Eu vou dar 2 exemplos práticos para você compreender o que a gente está falando, do que a gente está saindo. Pra você ter clareza, por exemplo. Eu sempre trabalhei com terapia, com essa questão, sempre fui de cuidar dos outros, de relacionamento, de tudo, de família, sempre quis, tive muita essa questão empática, de querer cuidar, de querer salvar, de querer tirar o outro do pior, de querer sempre lançar o outro pro melhor, e às vezes eu me dedico tanto a isso que eu me abandono. E a hora que eu vejo, eu tá pesada, eu tô triste, tipo assim, aí você quer que o outro faça alguma coisa pra você porque você já se abandonou. Então, Deus me ensinou a como ajudar o outro, mas não desse lugar de dor, de dar a minha vida pro outro. Porque quem é Salvador é Jesus Cristo. Ok. Então, a partir de agora, as minhas relações vão ser de limites saudáveis, de um lugar que eu já sei onde ajuda, de não querer salvar o outro, de entender de que eu não carrego a cruz do outro, que só vai comigo quem quer. Então isso foi meu entendimento. Agora eu vou agir a partir da cura e não da dor. Que eu não sou responsável por equilibrar o emocional do ambiente, porque tá tendo que cuidar de tudo e de todos. Eu não sou responsável pela promoção do outro. Eu sou responsável por cuidar de mim. Eu sou responsável pela minha promoção e por apoiar as pessoas que querem, que estão ao meu lado, que querem ser apoiadas. Porque tem gente que nem quer, tem gente que vai ficar ali só sugando e nem quer sair. Então agora eu vou dar ou seja, Jaqueline cuidava de saúde emocional de outras pessoas, mas eu ainda estava querendo compensar a minha dor, né? Tipo assim, querendo ser útil, querendo salvar, ainda estava agindo a partir da minha dor. Agora é diferente, eu posso trabalhar da minha cura. Vou dar um outro exemplo que vocês até conhecem. Tem uma pessoa na internet hoje que trabalha limpando o ambiente de pessoas que são, como é que chama? Compulsivas, que juntam lixo em casa, que por causa de algum trauma vivem numa calamidade, assim. E às vezes tem família, tem crianças. Às vezes não, todos os casos que ele pegou tem crianças e tem família. Por quê? Porque a história dele é que na infância ele foi meio que abandonado pela mãe. Ele não teve os cuidados da mãe, então quando ele vê uma mãe numa situação difícil, que não abandonou seus filhos, que mesmo no meio do lixo, mesmo com seus problemas emocionais, não abandonou os filhos, ele quer salvar aquilo, porque na verdade ele está querendo compensar o que ele não teve. Aquilo ali é a mãe que ele gostaria de ter tido e que ele não teve. Então ele estava sempre trabalhando, querendo compensar aquela dor daquela criança dele, pelo que ele não teve. Mas aquela dor ainda estava ali, ele estava fazendo fora, querendo compensar o que faltava dentro dele, ou seja, ele ainda estava vivendo, mesmo fazendo bem para quem estava fora, mas não ainda estava se curando. Então, no meio disso, apareceram situações com relação à mãe dele no meio desse programa, e ele não conseguiu resolver da forma que ele queria, não fez a cura e continuou, porque deu certo essa questão de ajudar as outras pessoas, ele tem ajudado muitas pessoas, e só que chegou um tempo agora que ele teve que parar, porque ele não aguentou, no interno, ele estava fingindo, ele foi perdendo a graça pelo que ele estava fazendo. E aconteceu isso comigo com relação ao que eu estava trabalhando com terapia também, eu fui perdendo gosto, porque estava ficando pesado. Por que ficando pesado? Porque eu estava trabalhando a partir das minhas dores e não da minha cura. Agora ele teve que parar um pouco o programa, ele achei tão bonitinho que ele falou, ele foi vulnerável e disse sobre essa dor dele. Ou seja, ele estava sangrando dentro e querendo curar curar nas famílias uma dor que ele ainda não tinha curado internamente, porque ele ainda sonhava, acho, com aquela mãe, sabe? De novo, ele fazia aquilo porque ele queria aquela mãe, que mesmo no lixo cuidasse, não abandonasse ele, não rejeitasse. Então, o que é isso do novo de Deus está nos levando? Esse tipo de mentalidade, às vezes a gente vai até um ponto, mesmo nas dores, mesmo sangrando, às vezes a gente ajuda as pessoas. Mas Deus não quer mais. No novo, a gente não vai fazer mais nada a partir de compensação, de compensar essa dor, de querer salvar no outro as dores que a gente tem interna. O novo vai sair da cura, é do transbordo. Você tá tão inteira que você consegue fazer, sabe colocar limite, sabe o que é do outro, o que é seu. É de cura. Então, provavelmente vão aparecer pessoas que de alguma forma já tá curado. Você vai interagir com outras coisas ali fora, porque Deus tá falando, essa terra que eu vou te colocar agora, você não vai agir mais dessa forma. Você não vai pensar mais dessa forma. Você não vai se comportar mais dessa forma, porque acabou.
O Egito fica no Egito. Terra de Canaã é terra de prosperidade. Você não está vivendo a partir de dor, não está querendo compensar nada do passado, porque o passado ficou no passado. Agora é para viver do transbordo, tipo, acabou. Até você cansou. Deus me trouxe nesse lugar de exaustão, de quando veio um pouquinho de novo dessa dor, eu falei, eu nem aguento mais isso, tipo assim, nossa, de novo, achei que estava curado. Então Deus falou, acabou. Agora fique tranquilo que tipo você está liberto, liberta do que ficou para trás. Eis que faço nova todas as coisas. Então é sobre isso. Às vezes quando a gente vai chegando nesse finalzinho de deserto, quando a gente vai chegando muito próximo da promessa, vai acabando as forças, vai Senhor, eu não aguento mais. Você vai sendo tão espremido nesse processo. O deserto é a cruz de Cristo. Ali é onde você é testado, você é provado. É onde você começa a ter dependência de Cristo, submissão, obediência, lealdade. Se você vai continuar, se você vai se desviar pelo que é mais fácil, ou se você vai continuar com Cristo na travessia de quando não tiver nada nas circunstâncias, se você vai se apoiar na rocha que é Cristo na nossa vida. Então, acabou. Tome posse do seu novo. Agora falta só tomar posse do seu novo.